Olá, queridos alunos e alunas, tudo bem? Olha, vamos abrir nossa apostila de teoria na página 43 e continuar com o assunto acidez e basicidade aplicada aos compostos orgânicos. Eu estava falando para vocês, na última aula, sobre a definição de Arrhenius, o conceito de Arrhenius para ácido e base, e parei aqui no conceito de neutralização, que é quando o H+, reage com o H-, formando água. Bem, naquela época, Arrhenius já tinha conhecimento dos indicadores ácido-base. O que são indicadores? Indicadores são substâncias que apresentam uma determinada coloração em meio ácido e outra coloração em meio básico. Isso são indicadores ácido-base. Veja, então o Arrhenius, quando começou a estudar os ácidos e as bases, ele viu que um determinado indicador apresentava uma cor, por exemplo, em meio ácido, e uma outra cor, por exemplo, em meio básico. Então, se eu colocasse aqui para vocês, o indicador em meio ácido era azul e em meio básico era vermelho. Mas o que aconteceu foi o seguinte, ele continuou os estudos dele e observou o seguinte, que a teoria dele trazia, olha aqui que eu coloquei aqui para você, trazia muitas explicações a respeito dos ácidos e bases mais comuns, mas algumas questões ainda não podiam ser esclarecidas. Bem, a primeira delas, não é, era que ele considerava apenas o meio aquoso. Lembra que eu mostrei para vocês aqui, olha, sempre a presença de quê? De água. Que ele considerava o meio aquoso e não tinha como explicar, por exemplo, a dissolução de um ácido em um solvente orgânico, onde não ocorre a formação de íons H+. Ele também não conseguia explicar por que a amônia, NH3, mostrava propriedades semelhantes a outras bases frente a indicadores sem apresentar íons OH-. Ou seja, poxa, se eu sei que o indicador, na presença de base, por exemplo, apresenta coloração vermelha, como é que pode, tá certo, a substância NH3 apresentar a mesma coloração se ela não possui hidroxila? Aqui eu falo para você o que é indicador, tá vendo? E também ele não conseguia explicar o fato de alguns sais apresentarem características ácidas ou básicas. Bom, a partir daí, dois novos cientistas, Bronsted e Lowry, Johannes Bronsted e Thomas Lowry, um dinamarquês, o outro inglês, eles começaram a estudar e postularam um novo conceito para ácidos e bases. E é isso que nós vamos observar agora. Eu vou falar agora um pouquinho sobre o conceito desses dois grandes químicos, Bronsted e Lowry. Bronsted, químico dinamarquês, Lowry, químico inglês. E eles basearam toda a teoria ácido-base dele na transferência de um próton, na transferência de H+. Primeiro vamos entender por que próton. Preste atenção aqui, olha só. Deixa eu pegar aqui um pedacinho aqui. O hidrogênio, ele apresenta um elétron, um próton e 0 nêutron. Quando ele se transforma em H+, é porque ele perdeu um elétron, você concorda? Então, o H+, ele possui 0 elétron, um próton e 0 nêutron. Então, observe, a única coisa que o H+ possui é um próton. Por isso que o H+ é chamado de próton. Voltando aqui ao conceito, então vamos lá.
Deixa eu apagar aqui para ficar organizado. O que é um ácido segundo o conceito de Bronsted de Lowry? Olha só, ácido é qualquer espécie, molécula ou íon que pode transferir um próton. Vai destacando isso aí no seu material. Então, o ácido ele transfere um H+ para alguém. Base é qualquer espécie, vamos virar a página, que pode aceitar, ou seja, receber um próton, um H+. Então, com isso, nasce o termo. Ácidos são espécies que doam H+. Os ácidos são protogênicos. São espécies protogênicas. E bases são espécies que recebem H+. As bases são protofílicas. Vamos compreender melhor porque eu coloco aqui para você que ácido gera uma base conjugada e base gera um ácido conjugado. Vamos entender melhor o que é isso. Nesse conceito de Bronsted, a gente fala Bronsted, mas é Bronsted de Lowry, para existir um ácido tem que existir uma base. Então, sempre um ácido virá acompanhado de uma base. Então, o ácido é a espécie protogênica, vai gerar prótons, vai gerar H+. Então, o ácido vai doar um H+, olha o sentido aqui, vai doar um H+ para a água. Então, a água, quando ganha um H+, ela se transforma em cátion hidrônio. Então, o que eu estou dizendo aqui? Olha aqui em cima, vou botar aqui em verde. Ácido gera base conjugada. Então, estou dizendo para você que o ácido gerou uma base conjugada. O que eu quero dizer com isso? Que quando o ácido perde o H+, ele gera uma espécie Cl-, que é a base conjugada dele. Bom, vamos voltar aqui. A água, ela recebeu o H+, transformou em H3O+. Então, a água, por receber H+, ela é a base. E ela se transforma em um ácido conjugado. Então, eu vou apagar aqui para você entender melhor. Todo ácido gera uma base conjugada. É sempre o contrário. E toda base gera um ácido conjugado. Digamos que você não entendeu dessa forma. Então, a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos imaginar a reação no sentido contrário. Vamos lá. O que é ácido? Ácido é a espécie que doa H+. Qual dos dois aqui, H3O+, ou Cl- é capaz de doar H+? Somente o H3O+. Ele tem H+. Então, observe nesse caso. Se esse aqui é a espécie que doa H+, ele é o ácido. Bom, então, é claro que a outra espécie é a base. A prova disso é que o H3O+ do H+, é que ele perde um H+ e vira água. E o Cl- que ganha H+, vira HCl. Então, repare só. Você pode entender isso de duas maneiras. A primeira, você guarda que todo ácido vai gerar uma base conjugada e toda base vai gerar um ácido conjugado. Ou você olha ao contrário. Olha da direita para a esquerda. Olha nesse sentido. E aí você vê quem doa H+. Quem doar H+ estiver do lado direito da equação é o conjugado. Quem recebeu H+ estiver do lado direito é o conjugado.
No caso, quem doa H+, é o ácido, quem recebe H+, é a base. Preste atenção numa coisa muito importante aqui. Alguns autores adotam isso de uma forma e outro de outras. Há autores que querem que vocês diferenciem o que é um ácido de um ácido conjugado. Então, ácido está à esquerda, ácido conjugado está à direita. Diferencia uma base de uma base conjugada. Base está à esquerda, base conjugada está à direita. Mas há autores que, ao invés de chamarem esse cara aqui de conjugado, eles não chamam nem esse de conjugado. E eles chamam ambos aqui, olha. Espera aí que saiu errado. De par conjugado. Ou seja, não existe o conceito ácido conjugado e base conjugada. O que existe é um par conjugado entre um ácido e uma base. E existe um par conjugado entre uma base e um ácido. Apenas isso. Então você deverá tomar muito cuidado numa questão. Porque, principalmente na prova da PUC, Rio de Janeiro. Porque costumam, na prova da PUC, diferenciar o ácido do ácido conjugado e a base da base conjugada. Mas há questões em que perguntam quem é a base? E a resposta pode ser esta ou esta. Não há essa diferenciação. Entenderam o que eu estou falando? Então, o que você vai fazer? Como é que você vai entender? Quando perguntarem para você quem é o ácido, você vem sempre do lado esquerdo. Se você encontrar o ácido, responda isso. Se você não encontrar isso na opção de resposta, aí sim você vai responder o quê? H3 ou mais. Então você está sabendo que nesse momento ele não está fazendo distinção entre ácido e ácido conjugado. A mesma coisa para a base. Perguntaram numa questão objetiva quem é a base. A primeira coisa que você vai procurar é do lado esquerdo. Água. Aí se na opção de resposta não houver água, aí você responde o quê? A base conjugada. Isso garante que você não vai errar. Porque nesse caso, o que acontece? Vai que o autor da questão pergunte quem é a base? Aí você vem de cara e responde a base conjugada e ele está querendo diferenciar a base conjugada de base. E aí você erra a questão. Então, depende da forma como é interpretada pelo autor da questão. Alguns não consideram, como eu disse para você agora, alguns não consideram quem está do outro lado da seta como conjugado. Eles consideram o par. E aí existe um par conjugado entre um ácido e uma base, e entre uma base e um ácido. E há autores que consideram exatamente dessa forma. Eles distinguem ácido conjugado de ácido e base conjugada de base. Então, nesse caso, é o que eu disse para você. Perguntou quem é um ácido, vem direto para cá, para o lado esquerdo. Se não achar resposta, aí sim você marca isso aqui. Perguntou quem é uma base, vem direto para o lado esquerdo da equação. Está aqui. Se não achar isso, você marca a base conjugada. Agora, se por acaso perguntarem direto quem é o ácido conjugado ou a base conjugada, aí você já sabe que está se referindo ao produto da reação. Então basta que você identifique quem está doando ou quem está recebendo H+. Vamos compreender melhor, porque eu coloco aqui para você que ácido gera uma base conjugada e base gera um ácido conjugado. Vamos entender melhor o que é isso. Nesse conceito de Bronsted, a gente fala Bronsted, mas é Bronsted-Lowry, para existir um ácido tem que existir uma base. Então sempre um ácido virá acompanhado de uma base. Então o ácido
é a espécie protogênica, vai gerar prótons, vai gerar H+. Então o ácido vai doar um H+, olha o sentido aqui, vai doar um H+ para a água. Então a água, quando ganha um H+, ela se transforma em cátion hidrônio. Então, o que eu estou dizendo aqui? Olha aqui em cima, vou botar aqui em verde. Ácido gera base conjugada. Então, estou dizendo para você que o ácido gerou uma base conjugada. O que eu quero dizer com isso? Que quando o ácido perde o H+, ele gera uma espécie Cl-, que é a base conjugada dele. Bom, vamos voltar aqui. A água, ela recebeu o H+, transformou em H3O+. Então, a água, por receber H+, ela é a base. E ela se transforma em um ácido conjugado. Então, eu vou apagar aqui para você entender melhor. Todo ácido gera uma base conjugada. É sempre o contrário. E toda base gera um ácido conjugado. Digamos que você não entendeu dessa forma. Então, a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos imaginar a reação no sentido contrário. Vamos lá. O que é ácido? Ácido é a espécie que doa H+. Qual dos dois aqui, H3O+, ou Cl- é capaz de doar H+? Somente o H3O+. Ele tem H+. Então, observe nesse caso. Se esse aqui é a espécie que doa H+, ele é o ácido. Bom, então, é claro que a outra espécie é a base. A prova disso é que o H3O+, do H+, é que ele perde um H+, e vira água. E o Cl- que ganha H+, vira HCl. Então, repare só. Você pode entender isso de duas maneiras. A primeira, você guarda que todo ácido vai gerar uma base conjugada e toda base vai gerar um ácido conjugado. Ou você olha ao contrário. Olha da direita para a esquerda. Olha nesse sentido. E aí você vê quem doa H+. Quem doar H+ estiver do lado direito da equação é o conjugado. Quem recebeu H+ estiver do lado direito é o conjugado. No caso, quem doa H+ é o ácido, quem recebe H+ é a base. Preste atenção numa coisa muito importante aqui. Alguns autores adotam isso de uma forma e outro de outras. Há autores que querem que vocês diferenciem o que é um ácido de um ácido conjugado. Então, ácido está à esquerda, ácido conjugado está à direita. Diferencia uma base de uma base conjugada. Base está à esquerda, base conjugada está à direita. Mas há autores que, ao invés de chamarem esse cara aqui de conjugado, eles não chamam nem esse de conjugado. E eles chamam ambos aqui, olha. Espera aí que saiu errado. De par conjugado. Ou seja, não existe o conceito ácido conjugado e base conjugada. O que existe é um par conjugado entre um ácido e uma base. E existe um par conjugado entre uma base e um ácido. Apenas isso. Então você deverá tomar muito cuidado numa questão. Porque, principalmente na prova da PUC, Rio de Janeiro.
Porque costumam, na prova da PUC, diferenciar o ácido do ácido conjugado e a base da base conjugada. Mas há questões em que perguntam quem é a base? E a resposta pode ser esta ou esta. Não há essa diferenciação. Entenderam o que eu estou falando? Então, o que você vai fazer? Como é que você vai entender? Quando perguntarem para você quem é o ácido, você vem sempre do lado esquerdo. Se você encontrar o ácido, responda isso. Se você não encontrar isso na opção de resposta, aí sim você vai responder o quê? H3 ou mais. Então você está sabendo que nesse momento ele não está fazendo distinção entre ácido e ácido conjugado. A mesma coisa para a base. Perguntaram numa questão objetiva quem é a base. A primeira coisa que você vai procurar é do lado esquerdo, água. Aí se na opção de resposta não houver água, aí você responde o quê? A base conjugada. Isso garante que você não vai errar. Porque nesse caso, o que acontece? Vai que o autor da questão pergunte quem é a base? Aí você vem de cara e responde a base conjugada e ele está querendo diferenciar a base conjugada de base. E aí você erra a questão. Então, depende da forma como é interpretada pelo autor da questão. Alguns não consideram, como eu disse para você agora, alguns não consideram quem está do outro lado da seta como conjugado. Eles consideram o par. E aí existe um par conjugado entre um ácido e uma base, e entre uma base e um ácido. E há autores que consideram exatamente dessa forma. Eles distinguem ácido conjugado de ácido e base conjugada de base. Então, nesse caso, é o que eu disse para você. Perguntou quem é um ácido, vem direto para cá, para o lado esquerdo. Se não achar resposta, aí sim você marca isso aqui. Perguntou quem é uma base, vem direto para o lado esquerdo da equação. Está aqui. Se não achar isso, você marca a base conjugada. Agora, se por acaso perguntarem direto quem é o ácido conjugado ou a base conjugada, aí você já sabe que está se referindo ao produto da reação. Então basta que você identifique quem está doando ou quem está recebendo H+. Vamos voltar aqui a alguns conceitos. Isso é interessante. Se esse ácido for forte, o equilíbrio é deslocado para cá. Então a base conjugada é fraca. Se a base for forte, o equilíbrio fica deslocado para cá e o ácido conjugado é fraco. Então, ácido forte gera base conjugada fraca. Base forte gera ácido conjugado fraco. Sempre o forte vai gerar o fraco. Outra coisa interessante. Nessa equação aqui, a água se comportou como base. Tá vendo aqui? Nessa aqui, a água se comportou como ácido. Então, a água é uma substância anfiprótica. O que é uma substância anfiprótica? Que ora ela se comporta como ácido, ora ela se comporta como base. Por que do termo anfiprótico? Lembra de anfíbio? Dióxido anfótilo? É que tem caráter duplo. E prótico vem de H+. Anfiprótica, ora pode ganhar H+, ora pode receber o H+. Ora pode ser protogênica, ora pode ser protofílica. Como exercício, eu vou pedir que você copie essa equação aqui num pedaço de papel, tape a parte de baixo e você identifique quem é o ácido e quem é a base. E olha que interessante que eu estou deixando aqui para você. São dois ácidos, o ácido sulfúrico
e o ácido nítrico. Mas na presença dos dois, um vai se comportar como ácido e outro vai se comportar como base. Isso é interessante, porque na reação de nitração do benzeno, o que eu uso é essa mistura. Lembra, eu uso ácido nítrico catalisada por ácido sulfúrico. E nesse caso, o que ocorre aí é porque um vai se comportar como ácido e o outro vai se comportar como base nessa reação, de forma que ela possa ocorrer. Para quem não se lembra, eu vou voltar aqui um pouquinho para você ver aqui, olha. Estou voltando aqui, é tanta coisa que eu escrevo, né? Olha para cá a reação. A reação de nitração do benzeno é com ácido nítrico na presença de ácido sulfúrico. Um vai se comportar como base e outro vai se comportar como ácido. E eu quero que você analise em função apenas da equação química que eu apresento aqui para você, quem é o ácido e quem é a base. Esse é o seu exercício. Vamos lá então. Quando eu observo aqui o ácido nítrico HNO3, eu verifico que ele virou H2NO3. Tá vendo isso? Ele ganhou H+. E ao mesmo tempo, quando eu observo o H2SO4, eu vejo que ele virou HSO4-. Então ele perdeu o H+. Então o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui é que o H+ está saindo do ácido sulfúrico e indo para o ácido nítrico. Então aqui é o ácido, aqui é a base. O ácido sulfúrico gera uma base conjugada. Base conjugada. Logicamente, a base gera um ácido conjugado. Bem, então eu posso apagar tudo isso aqui e você vê bonitinho como é que estava. Está aqui. Então, olha, você vê que o ácido dá origem a uma base conjugada e a base dá origem a um ácido conjugado. E aqui nós temos os pares conjugados.